provinha, né? Uma prova. Então, quando você fez o exercício palavras, volta lá no palavras, né? Palavras, ok. Palavras de 1 a 10. Ok, tá aqui palavra. Qual que é o objetivo de pegar monossílabas, dissílabas, O trissílabas, palavras quíssílabas, era equissílabas? para o palavras era para pegar velocidade e se familiarizar com o texto, né? Com a velocidade no texto, né? Velocidade nas As palavras, palavras, né? Palavras, conseguir ver e identificar as palavras com mais de uma vez só. segurança, não era isso? Sim, isso aí. Tá. Era E mais para pegar também velocidade. desenvolver uma percepção integral. O que é isso? Você lembra? Uma percepção integral. Pelo que eu entendi, é entender a palavra toda só de uma vez, né? Um verbo inteiro de uma vez só. Pegar a palavra toda, não, Pegar a só não palavra ser toda. verbo, pode ser qualquer palavra das 10 classes gramaticais, tá? Substantivo, adjetivo, substantivo, não importa. Mas ver a palavra inteira ao invés de ler sílabas. Foi Aí o isso. outro módulo que você treinou foi o palavras e números, Foi o palavras e números. e Que era para fez pegar. conjuntamente com o número, se eu não me engano, né? A gente pegou os Sim, dois, não foi. foi? Ok. Foi os dois, números e palavras e números. É o exercício mais chato da apostila. Por quê? Porque às vezes tem muito número, não dá para subvocalizar, então gera uma irritabilidade, né? Quando é só É, número, se você não quando é prestar milhar. muita atenção, você está só passando o olho, na verdade, né? Você nem está lendo. É mais quando é o número. O número dá a impressão que está só fotografando o número. Quando está de É, milhar, parece que demora muito a entender o que está escrito ali no número. isso. Então, ele exige o quê? Que você reduza um pouco a velocidade, né? E preste o triplo de atenção, não é isso? Sim. Tem que Aí você... prestar, Sim, pode falar. tem que prestar mais atenção, por conta que quando é milhar, demora mais para ler, né? Exato. Ensina mais a fotografar o número e com isso acaba fotografando as letras também, as palavras. Exato, muito bem. Então, o objetivo de treinar números e palavras e números, você lembra? Eu entendo. Você lê as palavras fotografando elas em vez de sobre vocalizando ou lendo elas naturalmente. Muito Você vai ler bem, elas é de isso forma mesmo. fotográfica. Então, quando eu leio palavras e números, eu educo a minha subvocalização, eu diminuo a verbalização, né, essa coisa de ficar resmungando, e também a repetição mental. Não acaba, mas melhora. Eu percebi que ela vai diminuindo só se for rápido, porque se for lento, ela continua, né? Ok, maravilha. Tá, e aí você pulou para o duplas palavras. Sim, com os por duplas palavras. No duplas palavras tem 3 colunas e 2 palavras em cada coluna, em cada pedacinho de Sim, informação. sim, Não era sim. mais uma monossílaba, uma centena ou uma trissílaba, né? E nós tínhamos palavras que formavam uma ideia. Então, você tinha palavras como, né, casa grande, café torrado, né, mar aberto, céu azul, então, coisas desse tipo. Então, ali, qual era o objetivo? O objetivo era pegar aqueles dois verbos de uma vez só e já ler entendendo o que estava ali, entendeu? Ler de forma fotográfica, quando a gente veio do número, né? Ler de forma Isso. fotográfica os O dois, pegar objetivo toda a já não ideia de era uma vez só só. ver palavras, ver números, mas ler entendendo o quê? As ideias. Já Então, o o duplas duplo palavras, que era palavras entender as ideias. isso, vai trabalhar a percepção das ideias. Então, ao invés de ler casa e depois grande, depois café, depois torrado, eu tinha que Já saber que os se dois de uma tratava vez. de uma casa grande, de um café que estava torrado. Então, eu passava a ler ideias e não palavras. E nisso, o meu cérebro, ao invés de sílabas, ao invés de ler só palavras, passava a ler mais de Ideias, uma correto. palavra de cada vez. Não Sim, é sim. isso? Ao invés de ler polissílabas com 4, 5 sílabas, você passava a ler, às vezes, 2 trissílabas, que já dá 6 sílabas, mais o espaço, 7. Então, quer dizer, o campo de visão amplia. Então, ele tem dois objetivos, né? Ampliar o campo visual
e ler ideias ao invés de ler palavras isoladas. Então, melhora a sua habilidade de sintaxe mental. Tá, aí você passou para o sequência. O sequência? O sequência era ler uma linha e dizer o que você leu da linha, né? Tipo, uma linha chama uma só ideia ali, né? Certo. Tipo, ele falava vários nomes de fruta, eu tenho que dizer o Mas quê? o Aí falo objetivo, assim, fruta, curto e grosso, você saberia dizer? saberia. Dizer o que está escrito em cada linha. Tá. O objetivo ali é a compreensão automática. O que é uma compreensão automática? É conseguir saber o que está escrito enquanto eu leio. Então, a maioria das pessoas são dispersas e algumas vêm com uma moda de dizer que foram ao psicólogo, ou foram no médico e ele disse que ele é diagnosticado com TDAH. E, na verdade, não tem nada a ver, não tem TDAH coisa nenhuma, né? Então, é uma moda dizer que tem TDAH. Então, esse exercício é para contrariar esse diagnóstico. Ou seja, eu leio a linha, estou lendo ali, eu já sei que são carros, né, no caso, veículos, ou são Veículos. frutas, ou fala de cidades, ou fala de planetas, ou fala de cores, ou fala de, né, pessoas, Fala ou de fala jogo, de tipo baralho. de entretenimento ou jogos, né? Então, são ideias. Então, você treina teu cérebro para estar atento, contrariando, né, uma pessoa que tem diagnóstico de TDAH. Você teve? Não. Não, né? Mas Uhum. tem um monte de aluno aqui. Porque eu tenho TDAH, né? Então, ele consegue fazer isso numa boa, tá? É claro que no começo é mais difícil, e aí você vai pegando, o teu cérebro vai se acostumando a ler e entender na hora, e não ter que fazer 2, 3, 4 leituras. Então, o objetivo seria desse exercício ler e entender na hora, compreender na É, hora. Quanto... compreensão É. automática. E, Pressão automática, o quê? e o próximo, o O bloco texto. próximo é bloco texto. O bloco texto, né, era um conjunto de palavras que estavam desconectadas da preposição, da pontuação, não tinha vírgula, não tinha ponto final, não tinha interrogação, exclamação, não tinha parêntese, né, não tinha a preposição, não tinha, enfim, faltava um monte de coisa, verbo de ligação, né? Praticamente, eles não tinham conexões, mas quando você vai lendo Não devagar, tinha os conectivos, né, na gramática que se fala, né? Não tinha os conectivos. dá a impressão que atualmente vai ligando uma palavra a outra, mesmo não tendo as conexões, entendeu? Exato. Aí gera uma ideia na primeira linha, na segunda, vai formando uma espécie de texto. Tá, então, até aí, né, claro que você não fez ainda um outro teste depois do bloco texto, mas até aí o seu melhor resultado foi qual em velocidade de compreensão? O melhor resultado no quê? De qual deles? Quando você mediu, né, nós fizemos alguns testes, né? O seu melhor Eu tenho resultado ele deu aqui. quanto? O resultado, Enquanto você deixa eu procura ver. aí, eu vou te Tá aqui na passar. Ó, minha mão. naquele exercício, era retenção, né, de conteúdo. Então, ali, o que a gente estava treinando, né? Automação da retenção. Broca o texto, automação da Ou seja, retenção. eu lia, né, um monte de palavra que, na verdade, era um texto camuflado, e depois tinha que usar o princípio de George Miller, 7 Hoje, mais ou eu menos lembro. 2, para poder construir ideias curtas, simples e claras. Esse que o senhor quer saber? Eu Sim. consegui fazer. Eu não anotei, Não, mas estou me estava referindo dando. aos testes, por exemplo. Nós vimos vários testes. Por exemplo, seu primeiro teste, quanto que deu? Seu primeiro de todos? Eu, foi do ano passado. Do ano passado deu 0% de compreensão, 230 palavras por minuto. O Você primeiro. zerou o teste? Foi que eu ainda não tinha conhecimento como era a mentoria e eu acabei fazendo meio errado. Não é qualquer um que zera, não, tá? Tem que ser bom para zerar, tá? Tem que caprichar muito. Tá, e aí, o seu melhor resultado, qual foi? Não digo De não, leitura ou melhor, palavras? de leitura dinâmica. 308, 150 palavras 308, por minuto.
308 ppm? Deixa eu ver. 150 palavras lidas. Que isso? 150 palavras lidas. Você que tem que saber, né? Espera aí, deixa eu dar uma Esse lida é aqui. teu, né? Não é meu? Então, assim, às vezes a gente marca 20 Eu acho que foi a segundos. terceira, professora, foi a terceira. E A multiplica última, por que 3, às foi, vezes multiplico por 2, né? foi 78 pontos, 97 de compressão, li 114 palavras, as 114 vezes 3, 342 ppm. Foi a última que nós fez, foi. 342 ppm com 97. Então, para Foi. quem lia 200, né? Você leu quase o dobro de velocidade, né? Você está terminando o caderno básico, vai começar agora o caderno intermediário, não é isso? Eu já mandei primeiro, só vou agora mandar colocar E essa abinha do lado. então nós vamos começar o caderno intermediário. Então você já praticamente chegou ao que a gente chama de leitura dinâmica, que é Cheguei. 400 ppm, né? E já chegou na compreensão ideal, que é acima dos 70%. Tá certo? A compreensão acima dos 50%? 50, mas você já passou de. Quando passa de Ok. 70, a gente chama de compreensão fotográfica. Então, esse último exercício, você treinou retenção fotográfica. Como você ainda não está com o caderno, nós vamos deixar para treinar o palavras, né? Você fez aí um bom resumo, você foi muito bem, você lembrou com bastante qualidade, né, o objetivo de cada bloco. E aí nós vamos começar a treinar isso aqui, ó. Isso Tá? aí. Quando você imprimir, você vai perceber que tem 4 palavras em cada linha também. Só que tem palavra grande, palavra pequena, palavra espremida, palavra mais poluída, palavra mais alargada, palavra em arco, palavra com risco no meio, palavra faltando letra. Então, esse Eu, exercício é para treinar atenção, observação e foco. Então, esse observação. exercício aqui e foco. Esse exercício é para aumentar a sua capacidade associativa, ou seja, aquela coisa de ficar preso no texto. Né? A maioria dos alunos leem pensando em outra coisa, então eles estão dissociados. Nesse exercício, você vai aprender a ficar mais grudado no que você está lendo. O senhor vai ensinar a fazer isso semana que vem, né? Quando eu trouxer Isso, a na caderno. próxima aula, tá? Aí você, se já tivesse impresso, dava até para fazer algum